Bom, meu nome é Eduardo Alessandro Soares. E o trabalho por mim apresentado traz por título Avaliação Físico-Química e Sensorial do caldo de cana de açúcar das variedades RBs. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com as professoras Maria Tereza Mendes Ribeiro Borges e a professora Marta Verruma Bernardi. O Brasil, é, notadamente, é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Esses dados são da Conab de 2016. E, de acordo com o Censo Varietal de 2014, as variedades RBs ocupam mais de 60% de toda a área plantada na região Centro-Sul. O caldo de cana ou garapa, ele é um produto artesanal e nada mais é do que o suco da cana-de-açúcar, obtida pelo processo de moagem. A escolha das variedades com características agronômicas favoráveis certamente poderão contribuir significativamente para um produto com uma qualidade excelente e um preço bastante competitivo. Os objetivos desse trabalho foram selecionar variedades de canas-de-açúcar das chamadas RBs que melhor atendam às necessidades dos agricultores e produtores de cana-de-açúcar e visem o fornecimento de cana-de-açúcar para a produção de garapa. E para isso foram considerados parâmetros agronômicos pré-estabelecidos, disponíveis no Catálogo Nacional das Variedades RBs, análises físico-químicas e sensorial de aceitação. A metodologia consistiu na escolha de 7 variedades de canas-de-açúcar das siglas RBs. São elas: RB 965917, a variedade 835054, a variedade 867515, a variedade RB 855453, a variedade 937570, a variedade 935744 e a variedade 855156. As canas foram gentilmente cedidas pelo Programa de Melhoramento Genético de Cana-de-Açúcar, oriundos do viveiro de mudas localizados no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos, em Araras. Nessa tabela, a gente encontra as características agronômicas das variedades estudadas. Buscou-se um teor de fibra médio ou baixo para que não houvesse tanto esforço na hora de moer a cana, bem como a quantidade de resíduos. Então, buscou, com teor de fibra baixo ou médio, eliminar resíduos e também o esforço do produtor de caldo de cana. Foram escolhidas variedades também que apresentassem produtividade média alta. A escolha da época da colheita também se levou em conta, preferencialmente a época de maior consumo, que seria primavera-verão, e também se as variedades estudadas elas deveriam ter uma resistência e tolerância às principais doenças da cana-de-açúcar, dentre elas a ferrugem marrom, o carvão, a escaldadura e o vírus do mosaico. Os comos de cana eles foram coletados e tiveram corte e desponte padronizados, ou seja, as canas elas teriam mais ou menos o mesmo tamanho. Em seguida, eles foram despalhados e limpos. Houve ainda a retirada da casca por meio de um descascador manual. Essa foto, traz uma demonstração de como foi feito o processo da retirada da casca manualmente. Essa figura traz os feixes de cana-de-açúcar identificados, né, e limpos. Logo em seguida, os comos foram triturados em um picador tipo forrageira e a extração do caldo de cana se deu através de uma prensa hidráulica em porções de aproximadamente 500 gramas, até atingir um volume de 2.000 ml de caldo por variedade. Nessa foto temos a cana
picada. Nessa outra imagem tem uma extração do suco por meio de uma prensa. As análises físico-químicas das garapas. Buscou-se, por meio das análises físico-químicas, determinar o pH, determinando através da potenciometria direta a questão dos sólidos solúveis, que seriam Brix, o que vai determinar o sabor doce dos caldos de cana, determinado por meio da refratometria, POL, que é a porcentagem de massa de sacarose aparente, determinado por polarimetria, acidez acética, obtida após titulação ácido-base, açúcares redutores, determinado pelo método espectrofotométrico de Somogyi-Nelson, pureza do caldo obtida pela relação POL-Brix. A determinação da cor e da turbidez foi realizada através de formas pré-estabelecidas. Foi também realizada a análise sensorial do caldo de cana. A pesquisa ela foi enviada ao Comitê de Ética da UFSCar e foi certificado. Para a análise sensorial das garapas, foram utilizados 30 jogadores não treinados, sendo 10 indivíduos do sexo masculino e 20 do sexo feminino, com idade variando entre 19 e 42 anos. Os julgadores realizaram o teste de ordenação de diferença em ordem crescente. Esse método foi padronizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas em 1994. Cor: 1 seria o mais claro, sendo 7 o mais escuro. De sabor doce: 1 menos doce, 7 o mais doce. Aroma: 1 o mais fraco, 7 o mais forte. Corpo: 1 menos encorpada e 7 mais encorpada. E teste de ordenação de preferência, onde os jogadores colocariam a menos preferida e 7 a mais preferida. Essa imagem traz como foram colocadas as amostras do caldo de cana. Observe que foi servido um pedaço de pão de forma juntamente com água, para que os participantes, os avaliadores, limpassem o palato e uma amostra não influenciaria sobre outra. Análise estatística. As análises físico-químicas foram avaliadas estatisticamente de acordo com a análise de variância, a nova, e comparação múltipla de média pelo teste de Tucker. Há uma diferença significativa de 5%. O delineamento empregado foi inteiramente causalizado com 7 tratamentos e 3 repetições. Em relação à análise sensorial dos testes de ordenação, foram aplicados o teste de Friedman, utilizando a tabela de Newell e McFarlane, para verificar se há ou não diferença significativa também a 5% de probabilidade entre as amostras. Se a diferença entre a soma das ordens for maior ou igual ao tabelado, conclui-se que existe uma diferença significativa entre as amostras, ao nível de 5%. Neste estudo, a diferença crítica entre as somatórias 7 amostras e 30 provadores deve ser maior ou igual a 50. Resultado e discussão. Em relação às análises físico-químicas, pode-se observar que não houve tanta diferença significativa. A gente percebe-se um desvio padrão bastante baixo, né? Não houve tanta diferença em relação ao sabor doce, nem em relação à cor. Então, percebe-se que as canas de açúcar, as variedades utilizadas, elas são bastante similares em relação aos atributos avaliados. Análise sensorial. Em relação também à análise sensorial, não observou diferença bastante significativa. Uma das discussões, a questão central que a gente, no início do projeto, buscou compreender, se a cor iria interferir, né, em relação à preferência. E
todas as variedades testadas foram aceitas pelos consumidores, né? Então a cor ela não influenciou na preferência dos consumidores de caldo de cana, como pode ser observado. Conclusões. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que não houve rejeição sensorial de nenhuma das variedades em relação aos atributos estudados. Isso demonstra que houve uma boa aceitação por parte do consumidor em relação ao caldo de todas essas variedades. Como já dito anteriormente, a cor não interferiu na preferência das garapas. E, visto que todas as variedades apresentam boas condições fitossanitárias, ou seja, existe média alta produtividade, a questão também da resistência e tolerância às principais doenças, isso também é bastante importante. Tudo isso favorece que o agricultor, que o produtor de cana, isso não seria necessariamente um produtor de caldo de cana, que ele poderia diversificar ali a sua lavoura, intercalando, combinando essas variedades de canas de açúcar e promover uma maior diversidade genética ali das suas plantas. Isso favoreceria ainda mais a relação de incidência de doenças, bem como a questão da sazonalidade. Ele poderia ali ter cana-de-açúcar para fornecer para o uso de caldos de cana durante ali a maior parte do ano. Também se faz necessário, a gente observou, diferentes estudos, mais estudos já utilizando essa variedade de cana, que é bastante assim considerada para outras finalidades, né, na cadeia produtiva, como etanol e açúcar, direcionada para o consumo de garapa, levando em consideração a maturação entre os meses mais quentes, que é onde se dá o maior consumo do produto. As referências bibliográficas, né, utilizadas no trabalho. E é isso. Muito obrigado.